Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a decisão do governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, de anunciar uma campanha com o mote "O Brasil não pode parar". Essa campanha está em consonância com um pronunciamento recente de Jair Bolsonaro nesta semana, defendendo que o Brasil não pode paralisar por completo as suas atividades em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o risco de os impactos econômicos serem mais graves do que os impactos de saúde, no entender de Jair Bolsonaro. Alguns parlamentares reagiram contrariamente a esta campanha, o Brasil não pode parar. Por exemplo, o senador Alessandro Vieira, os deputados Felipe Rigoni e a deputada Tabata Amaral decidiram entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão imediata desta campanha. O lançamento neste momento de uma campanha publicitária, disse Alessandro Vieira, que não seja baseada no melhor entendimento dos especialistas do Ministério da Saúde e da OMS, é contraproducente, prejudica a saúde do cidadão brasileiro, e chega às raias de ser criminoso. Palavras do senador Alessandro Vieira, um dos parlamentares que assina essa ação no Supremo Tribunal Federal. O PT também foi ao Tribunal de Contas da União, também questionando a campanha publicitária do governo. O deputado Fábio Tradi, que está com o irmão, o senador Nelsinho Tradi, ainda se recuperando da Covid-19, gravou um vídeo exaltado, dizendo que defender o isolamento vertical, como defendeu Jair Bolsonaro, é um crime neste momento em que nós estamos ainda iniciando a subida da curva de novos casos, ou seja, as infecções, as contaminações pelo novo coronavírus ainda aumentando. Neste momento, na avaliação do deputado Fábio Tradi, seria completamente fora de lugar, fora de ordem, você definir que crianças e jovens possam ter uma vida normalmente, sendo que elas podem voltar para suas casas e aí sim levar o vírus, mesmo assintomáticas, levarem os vírus para suas casas, para os avós, para os pais, para pessoas doentes nas suas residências. Rodrigo Maia também tem criticado muito essa questão do isolamento vertical neste momento, mostrando a sua preocupação principalmente com os idosos das favelas do Rio de Janeiro, né? Como isolar os idosos, se os jovens, se a favela, se a cidade começar a funcionar normalmente, como isolar esses idosos. Então, esta campanha do governo de Jair Bolsonaro, o Brasil não pode parar, teve muita reação na manhã de hoje e nós acabamos de publicar, vocês estão vendo aí no site também conosco, que lá em Milão, na Itália, o prefeito Giuseppe Sala reconheceu o erro de uma campanha muito semelhante a esta do governo Bolsonaro. A campanha dizia que Milão também não podia parar. E o prefeito, depois de tantas mortes na Itália e na região de Milão, ele disse o seguinte: todos divulgaram esta campanha, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente errado. Ninguém havia entendido a mortalidade do vírus e aquele era o espírito. Aceito as críticas, disse o prefeito de Milão, pedindo desculpas e reconhecendo o erro pela campanha Milão não pode parar, que agora aqui no Brasil tem a sua versão, o Brasil não pode parar, pelo governo de Jair Bolsonaro. Falando em Jair Bolsonaro, o presidente participou também nesta manhã de um pronunciamento, não foi uma coletiva, ele não respondeu a perguntas dos jornalistas, ao lado dos presidentes do Banco Central, da Caixa e do BNDES. O governo anunciou 40 bilhões de reais para financiar 2 meses de salários de pequenas e médias empresas. Então, vai ser uma linha de crédito emergencial para os próximos 2 meses. Pequenas e médias empresas poderão recorrer a essa linha de crédito para pagar os salários de seus funcionários em meio a essa pandemia do novo coronavírus, que obviamente está impactando e vai impactar a economia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O BNDES também, por meio do seu presidente, o Gustavo Montezano, anunciou 2 bilhões de reais em créditos para as empresas de saúde especificamente, e esses foram os anúncios mais importantes ao longo desse pronunciamento que nós também noticiamos aqui no Antagonista e muito importante desta manhã. Sobre o decreto editado ontem de Jair Bolsonaro, em que ele aumentou o leque de atividades consideradas pelo governo essenciais e que, portanto, não poderão parar durante a pandemia, lembrando que ele incluiu nessas atividades essenciais a partir de ontem, atividades religiosas e também as casas lotéricas. Diante disso, a Caixa Econômica, que é a responsável pelas loterias
de todo o Brasil, divulgou uma nota dizendo que não vai multar as casas lotéricas que não abrirem as suas portas durante a pandemia, em razão de indisponibilidade de mão de obra, por questões de segurança ou por qualquer outro motivo que o empresário julgue necessário, disse a Caixa Econômica na nota, não haverá cobrança de multa. Ou seja, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, colocou no seu decreto as loterias, mas a Caixa, que é responsável, está dizendo, olha, não, se você não abrir, a gente entende, a gente não vai te multar por isso. Seguimos em frente, uma notícia importante também desta manhã tem a ver com todo o impacto social da pandemia do novo coronavírus no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, decidiu agora pela manhã que todos os presos por dívidas alimentícias, a famosa PA, no país, sejam colocados em prisão domiciliar em função do novo coronavírus. O ministro atendeu a um pedido que foi feito pela Defensoria Pública da União, que pediu para estender os efeitos dessa decisão que já havia sido tomada no âmbito do Ceará. Agora o Brasil todo tem essa decisão do STJ, todos os presos por dívidas alimentícias vão para casa, prisão domiciliar em função do novo coronavírus. Outra notícia muito importante dessa manhã, e a gente torce muito para isso, é de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a pesquisa com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. A licença permite ao Hospital Albert Einstein, disse a Anvisa, avançar nas pesquisas em busca da cura da doença com segurança e rapidez. Segundo a Anvisa, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais da hidroxicloroquina. Torcemos muito, repito, para que tudo isso avance de fato e que se chegue a uma saída, a uma solução para tudo isso que a gente está enfrentando. Por enquanto, em todo o mundo, 25 mil mortos até aqui pela Covid-19 e já são mais de 550 mil casos registrados no mundo inteiro. Você continua acompanhando conosco no Antagonista todo o noticiário, essa cobertura especial que tem se estendido, infelizmente, por dias, mas levando até você aquilo que você precisa saber para também tomar as suas decisões durante esse momento difícil para o país e para o mundo. Mas vamos juntos, vamos em frente, um bom fim de semana e até segunda-feira.